O sistema educacional contemporâneo transformou uma virtude do ser humano, que é o aprender e a curiosidade, em uma tortura. Eu acho que isso não é novidade para ninguém, mas eu gostaria de apresentar o meu ponto de vista sobre isso. A escola deveria ser um lugar de desenvolvimento, de aprendizado, de curiosidade, de sede por saber mais sobre o mundo. Mas eu acho que toda criança, e principalmente adolescente, sabe que, na verdade, a escola é um lugar hostil, de julgamento, que você não tem espaço para se desenvolver em outras áreas, a não ser as realmente das matérias da escola. Um ambiente que muitas vezes se torna tóxico, que gera comparação, exaustão e sofrimento. Eu sei que minha visão pode estar sendo muito pessimista sobre o assunto, e eu vou dizer para vocês, a minha escola, eu estou sendo modesta em falar que é uma escola excelente onde eu estudo. A rede que eu estudo é excelente, mas isso não se trata de rede, é sobre um modelo educacional. Fora que na escola eu já fiz muitos amigos, me desenvolvi bastante em certos pontos, então a escola não é de todo mal. Mas alguns pontos negativos, alguns vários, pesam muito. Por exemplo, quer dizer que você quer me deixar mais de 4 horas sentada numa cadeira sem poder conversar com a minha colega do lado? Eu acho castigante ficar sentada sem fazer nada ouvindo uma pessoa falar. Fora quando eles passam uma atividade, professores e professoras passam uma atividade, e aí você vê que aquela atividade não vai te agregar em alguma coisa, porque aquela formatação não funciona para o seu cérebro. Aquele tipo de integração do assunto não vai funcionar para você, não vai te ajudar muito. Então eu pego, faço por pura obrigação, de qualquer jeito, me desculpe, faço de qualquer jeito. E aí eu pego, faço de qualquer jeito, fecho a apostila, está pronto em 5 minutos. E aí eu pego, começo a desenhar, começo a criar personagens, começo a desenvolver todo mundo, criar poesia. E eu começo a viajar na maionese com o meu sketchbook aberto na mesa, canetinha, lápis, lapiseira. E aí eu tô lá viajando na maionese, me divertindo, desenvolvendo algo, né? Minha criatividade, que toda a criatividade merece ser exercitada, independente se você sabe desenhar, sabe fazer poesia. É importantíssimo fazer coisas criativas e principalmente usar as mãos. Usar as mãos para fazer modelagem, colagem, recortar. Usem as mãos. E esse é outro ponto negativíssimo da escola. Você não usa muito as mãos, você só escreve com as mãos, mas você não pega com as mãos. Você não consegue sentir com as mãos, você não consegue exercitar as mãos. E isso é muito negativo, pelo menos do meu ponto de vista, é extremamente negativo, até porque o desenvolvimento dessas áreas, tocar, sentir, é muito importante. Ajuda o seu cérebro também a gravar o conteúdo. E seria uma abordagem incrível, né? Mas voltando ao ponto principal, quando você tá lá viajando na maionese, desenhando e tal, os seus professores normalmente brigam com você. A professora já brigou comigo, uma professora de português, porque eu estava desenhando na prova. Na prova, literalmente na prova, eu tinha acabado a prova, eu tava desenhando. Ela disse, essa é a minha prova e você não pode desenhar na minha prova. Mas você quer que eu faça o quê? Fique aqui parada? Igual uma planta? Infelizmente, galera, é uma coisa que a gente tem que entender. Mesmo que a gente não converse por mal, mesmo que a gente não desenhe por mal, mesmo que a gente não faça poesia por mal, mesmo que a gente não faça por mal, professores interpretam como desrespeito, porque é como se você estivesse ignorando o que ele tá fazendo lá na frente. Mas pelo menos no meu caso não é, eu não tô te ignorando, eu tô conseguindo ouvir. Só que eu não quero ficar sem fazer nada também. Ah, mas você tá sem fazer nada porque você não tá estudando. Eu tô estudando. Só que estudar é você ouvir uma pessoa falando um monte de coisa de uma vez só, super rápido, sem pausa pra você compreender. E aí você tem que anotar tudo super rápido pra depois entrar outra pessoa falar sobre outro assunto antes que seu cérebro possa processar o outro assunto dito. Também é de se observar que hoje em dia tem tido uma epidemia de burnout nas escolas. Olhem bem, segundo a revista Acervo de Saúde, estima-se que até 60% em alguns grupos de estudantes acadêmicos têm síndrome de burnout. Fora que na escola acontece um fenômeno muito interessante, que é o sequestro da curiosidade pelo medo, que pode ser um pouco explicado pela neurociência. A ameaça da nota baixa, do julgamento, da reprovação, ativa a amígdala, que é o centro do medo.
Gente, pelo amor de Deus, é a amígdala cerebral, tá? E quando o nosso cérebro está em modo de luta e fuga, as funções cognitivas do nosso córtex pré-frontal são prejudicadas. E você tentar aprender um conteúdo por medo, com medo, não é você aprender, é você sobreviver. Isso transforma algo que é biologicamente deveria ser prazeroso, que é aprender e conhecer, em trauma neurológico. Porque a criança e o adolescente não tá mais aprendendo porque ele quer aprender. Ele só não quer ser julgado, ele não quer ser reprovado, ele não quer passar vergonha. Ele não tá aprendendo porque do conteúdo. E é por isso que durante muitos anos eu ouvi e falei muito. Ai, nossa, estudar é tão chato. Estudar é insuportável. Eu odeio estudar. Foi isso que eu falei e ouvi muito. Mas agora eu consigo ver que o problema não é estudar. O problema é como isso é abordado para as crianças e adolescentes nas escolas, que fica até a vida adulta. Gente, estudar não é chato. Principalmente quando é um conteúdo que você gosta. Estudar não é chato. Estudar na escola que é chato. Porque você não tá estudando. Você tá pensando, meu Deus, eu tenho que tirar uma nota boa porque senão eu vou passar vergonha, eu vou reprovar, eu tenho que tirar uma nota boa. É urgente, eu preciso disso, mais que tudo na minha vida, senão eu vou morrer. De forma inflamada, é mais ou menos isso que acontece. Óbvio que você pode gostar de ficar na escola e de ouvir o professor falar, porque é uma metodologia que funciona com algumas pessoas, mas com outras não funciona. É um sistema extremamente fechado, só para alguns tipos de pessoas. Eu não tô falando que o estudo tem que ser super divertido e que os professores têm que criar joguinhos fofinhos cheios de cores para os alunos aprenderem. Eu tô falando que o estudo em si deveria ser algo prazeroso. Você abrir um livro e você mergulhar dentro da história, e você aprender novas palavras, ampliar o seu vocabulário, o seu repertório, é algo que as pessoas deveriam amar fazer, em sua grande maioria. Mas as pessoas não gostam, né? Porque a escola ensinou pra gente que a gente deveria fazer aquilo pra não passar vergonha, pra não passar humilhação. Enfim, eu deixo aqui registrada a minha indignação.